Dia de aprender a fazer pão, pessoal. E não é qualquer pão, não. O pão mais consumido do Oriente Médio. Muito fácil de fazer, o famoso pão pita, também chamado de pão sírio ou pão árabe. Vamos colocar literalmente a mão na massa. Bom, galera, esse pão é muito simples, ele só leva 5 ingredientes, como a maioria dos pães, e é muito fácil de fazer. Você precisa ter só um pouquinho de paciência, porque como vai ter a ação do fermento, a massa precisa crescer. Mas é muito fácil, vale muito a pena aprender a fazer e nem precisa de forno, ele é feito na frigideira. Vocês vão ver como é que é muito fácil. Bom, essa quantidade que eu vou mostrar rende de 6 a 8 pães. Vocês podem ir dobrando a receita sem prejuízo algum. Fique à vontade para fazer a sua continha, duplicando ou até cortando pela metade, tá bom? Bom, eu preciso para essa receita de 250 gramas de farinha de trigo normal. Não é farinha de trigo com fermento, tá? Então tá aqui, já pesei 250 gramas, vou colocar dentro do meu bowl. Próximo ingrediente. Fermento, e aqui vale a pena a gente explicar um detalhe, eu vou usar fermento biológico. Existem 2 tipos de fermento que você encontra facilmente em supermercados, o fermento biológico e o fermento químico. O fermento químico é feito basicamente de bicarbonato de sódio e alguns ácidos, e ele é usado para fazer bolo. Ele não tem nada a ver com o fermento biológico, que são leveduras naturais. Você pode encontrar o fermento biológico no formato fresco e aquele que você tem que manter na geladeira, em geral em barrinhas ou barras maiores, tá bom? Aquele que tem aquele cheiro bem característico. Ou então o fermento biológico desidratado, também chamado de fermento biológico seco. Ele vem aqui, ó, não estou ganhando nada da marca não, mas está aqui, ó. Beleza? Esse é o fermento utilizado para fazer pães. Aqui está até escrito, ó, pão e pizza, ok? Ele é feito de leveduras e assim que elas entram em contato com farinha e água, as leveduras vão se alimentando do amido e produz o dióxido de carbono. É ele que vai fazer a massa crescer. Então eu estou usando aqui, como eu falei, o fermento biológico seco, 5 gramas. Pode ser difícil para algumas pessoas fazer essa pesagem em casa, mas aqui vai uma dica, ó, a embalagem vem com 10 gramas, tá bom? Então para fazer essa receita é meia embalagem. Se você quiser dobrar usando 500 gramas de farinha, eu estou usando 250, é só usar a embalagem inteira. Eu estou usando, portanto, metade dela. 5 gramas de fermento biológico seco. Maravilha, próximo ingrediente, açúcar. Meia colher de sobremesa de açúcar. Açúcar, fechou. Também meia colher de sobremesa de sal. Maravilha. Último ingrediente, 150 ml de água fria, beleza? É só misturar tudo. E agora, mão na massa. Nesse momento, retira a aliança, retira o relógio, porque vai sujar. Faz parte, é terapêutico, vai dar até para dar uma malhadinha no braço. Vamos lá, se você tiver uma batedeira, a minha queimou, então eu mandei arrumar e ainda não chegou. A hora é essa de usar e você deve usar utilizando o gancho. É o gancho da batedeira que faz às vezes da sua mão sovando. Como eu não tenho aqui, eu vou usar minha mãozinha mesmo, o meu gancho. Vamos lá, vamos começar a misturar. A massa vai se formando e depois é necessário sovar. Para quem não sabe, pita, a palavra pita, que dá nome a esse pão, significa pão em aramaico. Portanto, bem interessante saber que esse pão tão antigo, pita, significa pão. É tipo molho ao sugo, que na verdade é uma redundância, porque sugo é molho em italiano, então você não poderia dizer molho ao sugo, porque isso significa molho ao molho, entendeu? Pão pita é pão, né? Mas vale a curiosidade. Vamos lá. Ó, a massa começando a se formar. Pode usar as 2 mãos até ela soltar todinha do bol. Outra coisa importante quando a gente vai fazer pão é manter a sua superfície, a sua pedra muito limpa, assim como as mãos, tá bom? Passa um álcool que a gente já vai colocar a massa aqui e começar a sovar. Ó, sobrou só esse pouquinho, ó, bol limpinho, vou deixar aqui e agora é hora de sovar. E na sova ela já vai grudando todo esse restinho de farinha que está aqui e vai limpando naturalmente a sua bancada, que já estava limpa, né? Vamos lá, 5 minutinhos sovando, fazendo esse movimento. Isso aqui ativa o fermento e faz com que ela cresça muito mais bonita. Ó, o movimento é bem simples, ó. Puxou, apertou, puxou, apertou, puxou, com essa parte aqui da mão, aperta, puxa, aperta, puxa, aperta, não cansa.
é bem terapêutico, mas vale muito quando você vê o resultado final. Dá uma trocada de mão de vez em quando para ficar forte dos dois braços. Pronto, ó, massa muito homogênea, bem macia, não dá vontade nem de parar, mas já está ótimo. Ó, eu vou fazer uma bolinha, olha o nível de maciez dessa massa, olha que beleza. Prontinho, vou pegar mais um pouquinho de farinha, vou colocar no mesmo bol, salpicar só no fundo, colocar minha bolinha e cobrir com um pano. Nesse momento a gente vai aguardar num ambiente levemente quente, pode ser inclusive no sol ou dentro do seu forno desligado, que vai fazer uma função de estufa, a massa dobrar de tamanho. Agora abre um vinho, vai lá que daqui a pouquinho ele vai ficar pronto. Vamos deixar aqui esperar em torno de 40 minutos. Prontinho, 40 minutos no máximo, a massa dobra de tamanho, tá aqui, tá bem levinha, linda. Ó, e agora é hora da gente passar para a segunda etapa. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na minha superfície, que se mantém limpa, claro, né? A gente vai abrir o pão um pouquinho, dar uma nova sovadinha, nada demais. Não precisa sovar como da primeira vez. E agora a gente vai enrolar levemente, mais ou menos nesse formato aqui, tá? E a gente vai tirar pedacinhos de massa entre 60 e 80 gramas. Dá mais ou menos esse pedaço aqui. Um ficou menorzinho, não tem problema. Agora, um detalhe importante. O pão pita, ou muita gente chama de pão sírio ou pão árabe, ele é famoso por ser oco no meio, justamente para ser recheado. E é importante agora a gente fazer esse processo aqui, ó. Abre levemente com as mãos, tá? E aí a gente dá fechamentos assim, ó, puxando e trazendo as pontas da massa para dentro. Feito isso, a gente faz uma nova bolinha e coloca para crescer pela segunda vez, tá? Vamos repetir ele em todos. Ó, abriu, puxa, fecha, puxa, fecha, puxa, fecha. E assim vai até completar a massinha toda. Feito isso, assenta o fundinho e podemos colocar ele aqui. Prontinho, como vocês podem ver, eu não sou a melhor pessoa para porcionar igualmente, não. Uns estão um pouquinho maiores, outros menores, mas eu tenho aqui 5 pães, não tem problema isso. A gente cobre novamente com o pano, vamos deixar por mais 25, 30 minutos no mesmo local levemente aquecido, aquecido que eu digo temperatura do Brasil, tá bom? Aqueles 28, 30 graus, ou dentro do forno desligado, como eu falei, que vai funcionar como uma estufa, para ele crescer mais um pouquinho, aí sim a gente manda a brasa. Prontinho, 25, 30 minutos, os pães dobram de tamanho. Esse aqui eu já dei uma mexidinha, ele deu uma caidinha, mas ó, já dobraram de tamanho, perfeito. Hora da gente partir pro assado direto, que na verdade não é no forno, é dentro da panela. Vocês vão ver, ó. Coloco uma superfície enfarinhada, por cima também salpico um pouquinho de farinha e com a ajuda de um rolo eu começo a abrir o meu pão pita, ó. Importante a farinha. E a espessura é em torno de 3 milímetros, mas eu sei que isso é complicado para olhar em casa. Use o seu feeling e eu vou mostrar para vocês qual é a espessura. É mais ou menos essa daqui, ó. Maravilha, primeiro pão aberto, vamos fazer isso com os demais. Mais um pouquinho de farinha. Superfície sempre bem limpinha, mãos limpas, mas já pode colocar a aliança e o relógio, como eu já fiz. É bem fácil e para quem não tem rolo em casa, uma garrafa de vinho funciona muito bem. Perfeito! 5 pãezinhos pita, também chamados, como eu falei, de pães sírios ou libaneses. Hora de mandar isso aqui pro fogo. Frigideira antiaderente, eu vou ligar o meu fogo e esperar ela aquecer. Bom, frigideira aquecida, fogo médio alto, hora de colocar os pãezinhos. Retira o excesso de farinha e vamos começar a ver a mágica acontecer. Sem passar nada, frigideira sequinha. Ó, logo depois que você coloca, você já começa a ver a mágica acontecer. Olha as bolhas. Olha que espetáculo. Ó o travesseiro se formando. Pronto, hora de virar essa belezura. Perfeito, ele vai dar uma assentada, tá ótimo, em torno de 1 minuto e meio do primeiro lado e mais 30 segundos
do segundo lado. Prontinho, olha que maravilha, feito por você. Agora é só colocar o próximo. Olha que espetáculo, feito por você. Não tem mais desculpa para dizer que não pode fazer o pão pita, pão sírio ou pão árabe na sua casa. Nem de forno precisa. Olha que espetáculo, eu tenho aqui o meu baba ganoush. Ah, mas eu não sei fazer baba ganoush. Sabe, o vídeo tá aqui, eu também fiz ele. E um é marido e mulher do outro. Um feito pro outro. Olha que espetáculo. E obviamente eu vou experimentar o meu baba ganoush com o meu pãozinho pita que a gente acabou de fazer. Deixa eu pegar um pedacinho, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó, olha isso, exatamente como tem que ser. Olha que espetáculo, vou pegar aqui, baba ganoush, o vídeo do baba ganoush já está aqui, você já é um expert nele, olha que espetáculo. Incrível. Sem palavras. Até o próximo, gente. Valeu, obrigado pelo prestígio.